Olá, pessoal! Nesta aula, nós vamos resolver uma questão do Enem, utilizando uma técnica da leitura em camadas. Vejam, essa estratégia nos ajuda a compreender profundamente o texto antes mesmo de olharmos as alternativas. Lembrem-se, no Enem, quem interpreta melhor geralmente acerta mais questões. Então, vamos lá para a primeira camada. Identificando o tema e a situação problema. Quando começamos a ler a questão, a primeira pergunta que devemos fazer é: sobre o que essa questão está falando? Observando o texto, percebemos que ele menciona Getúlio Vargas, o jornalista Carlos Lacerda e o atentado da Rua Toneleiro. Portanto, o tema central é a crise do governo Vargas, em 1954. Mas o Enem, ele não quer apenas saber se você conhece o fato histórico. Ele quer que você compreenda uma situação-problema. Nesse caso, a pergunta é: qual foi a consequência imediata do atentado da Rua Toneleiro para o governo de Getúlio Vargas? Ou seja, precisamos relacionar um acontecimento histórico às suas consequências. Então, vamos agora para a segunda camada. Já identificamos a primeira, né? E agora vamos à segunda camada. O que a linguagem comunica? Nós sabemos, nós temos um texto aí, né? Um recorte de um texto histórico, e aí a gente vai analisar a linguagem utilizada pelo texto. Observe algumas expressões importantes que aparecem no texto: envelhecido e cansado, removê-lo do cenário político, tomar o assunto em suas próprias mãos, atentado da Rua Toneleiro. Essas expressões indicam que existia um ambiente de forte tensão política. Quer dizer, o texto mostra claramente que havia oposição a Vargas e que seus aliados acreditavam que a eliminação de Carlos Lacerda poderia fortalecer o governo. Percebam também que o autor não está apenas narrando um fato. Ele está evidenciando um contexto de radicalização política. Então, pessoal, assim a linguagem comunica um cenário de crise institucional e conflito entre o governo e a oposição. Vamos agora para a terceira camada. Na terceira camada, nós vamos selecionar as informações mais relevantes do texto, porque nem todas as informações do texto possuem a mesma importância. Então, quais são as informações essenciais? Primeiro, Carlos Lacerda era uma importante figura de oposição ao governo de Vargas. Segundo, os aliados de Vargas participaram do atentado da Rua Toneleiro. E terceiro, o atentado agravou a crise política. Então, essas três informações são fundamentais, são as mais relevantes. Se você conhece o contexto histórico e lembra que o atentado fracassou e que matou o Major Rubens Vaz e que isso provocou uma enorme repercussão negativa contra Vargas, você vai entender que a consequência imediata não foi o fortalecimento do governo, mas justamente o aumento das críticas e dos ataques da oposição. Por isso que você precisa conhecer o assunto. Nós temos aí agora a quarta camada, relacionando causa e consequência. Então vamos lá, qual que é a causa? Os aliados de Vargas realizam um atentado contra Carlos Lacerda. Qual que é a consequência imediata? A oposição intensifica seus ataques ao governo. Qual que é a consequência posterior? A crise política se aprofunda. Então, a gente tem como desfecho final, o Getúlio se suicida em 1954, e percebam como que a história funciona em processos, sabe? Então, o Enem gosta muito desse tipo de raciocínio. Agora, vamos à quinta camada, analisando criticamente as alternativas. Vamos lá perceber os distratores dentro das alternativas, certo? Começamos já com a resposta correta, que é a alternativa A. A intensificação dos ataques do grupo udenista. Essa que é a resposta correta. A UDN, partido de oposição, liderado por Carlos Lacerda, utilizou o atentado como prova da corrupção e da violência presente no governo de Vargas. O episódio aumentou enormemente a pressão
sobre o presidente. Portanto, essa alternativa interpreta corretamente o conjunto do texto e do contexto histórico. Então, nós sabemos que a é a resposta correta. Agora, vamos buscar os distratores. A alternativa B traz a seguinte informação: intervenção dos sindicatos no conflito partidário. Essa alternativa é um distrator. Por quê? Os sindicatos, eles apoiavam Vargas, mas não houve uma intervenção sindical imediata decorrente do atentado. O texto não menciona sindicatos. E nem essa foi a principal consequência do episódio. Então, fora do que a gente está buscando aqui. Agora vamos ver qual que é o distrator da alternativa C. Diz assim: mobilização da sociedade na defesa do governo. Essa alternativa, ela mistura acontecimentos diferentes. De fato, houve grande mobilização popular após o suicídio de Vargas. Porém, a questão pede a consequência imediata do atentado e não os acontecimentos posteriores ao suicídio. Então, é um distrator temporal, questão do tempo aí que precisa ser levado em conta. A alternativa D. A alternativa D traz a seguinte afirmação: abandono da censura aos meios de comunicação. O texto não faz qualquer referência à censura. Além disso, não existe uma relação causal entre o atentado e o fim da censura. É uma alternativa desconectada das evidências apresentadas. Então, também ela está aí como uma questão incorreta, certo? Agora, a alternativa E, que traz a seguinte afirmação: apoio dos parlamentares aos candidatos oposicionistas. Vejam, pessoal, embora existisse a oposição parlamentar, o atentado não provocou imediatamente esse apoio. Mais uma vez, a alternativa extrapola o texto e não representa a principal consequência histórica do episódio. Por isso, também é incorreta. Percebam que, ao realizar a leitura em camadas, nós não dependemos apenas da memorização de fatos. Primeiro, identificamos o tema, depois, analisamos a linguagem, em seguida, selecionamos as informações importantes, as mais relevantes, estabelecemos relação de causa e consequência e somente então analisamos as alternativas buscando os distratores. Essa estratégia, pessoal, pode ser utilizada em praticamente todas as questões de ciências humanas do Enem. Espero poder ajudar vocês com isso.